Bom, como eu vou falar como conselheiro e não como membro da mesa, eu vou falar, evidentemente, fora da mesa, né? Eu tenho 3 minutos para falar, então, infelizmente, eu preciso ser bem sucinto, né? Primeiro, parabenizar o fórum, fez um trabalho magnífico, um trabalho excelente, né? Um trabalho que deu, uma proposta que deu com certeza muito trabalho para quem elaborou, que é realmente difícil de fazer uma proposta desse nível. Mas eu quero conduzir a discussão contrariamente à proposta, e vou explicar por quê. Primeiro porque o que se pretende com esse tipo de proposta é transformar a participação popular em uma conferência municipal, né? Isso não tem previsão. Essa resolução do Concidade é de 2005. Se fosse verdade que ela vincula e obriga todas as prefeituras do país a fazerem esse processo de votação, que não é processo apenas de participação, mas de votação, então nós teríamos todos os exemplos de planos diretor do país inteiro para dar, exemplos para dar. Todos eles teriam contato com esse tipo de sistema. E a gente tem o quê? 3 exemplos para dar. O de Santo André, o de Jundiaí e mais um outro que me disseram ontem, né? Nós só temos 3 exemplos para dar. Ou seja, se fosse... Eu estou falando, Tina, você falou, agora eu falo, né? Você desconta o prazo do tempo da intervenção dela, por favor. Eu gostaria também de dizer que essa proposta, portanto, não é verdade que essa resolução do CONDEMA seja aplicável a todos os casos, porque, evidentemente, só aconteceu em 3 lugares. E por que em Santo André aconteceu? Porque em Santo André, eles têm lá uma Secretaria Municipal de Participação Social. Não sei se ainda tem. Na época em que foi feito isso, tinha. E essa secretaria era super dotada de estrutura de pessoal, estrutura de instrumentos, de modo que não foi difícil realizar isso, porque eles tinham uma estrutura para isso, né? Campinas não conta com essa secretaria, não conta com essa infraestrutura. A iniciativa é do prefeito, com participação social. A iniciativa desse projeto de lei de plano diretor não é da sociedade com participação do prefeito. É bem o contrário. É o prefeito quem tem a iniciativa. Se a gente inverte essa lógica, sem que haja... Porque o que acontece nesses casos em que houve votação? O prefeito abdicou da sua prerrogativa. Abdicou da sua prerrogativa de ele encaminhar o plano que ele queria para a Câmara. Ele aceitou, pactuando com a sociedade ali, que a proposta da sociedade ele acataria como proposta da prefeitura. Mas se isso não acontece em Campinas, a gente não tem essa concordância do prefeito, não é? Então a iniciativa é do prefeito, né? O vício de iniciativa então acontece. Eu ia falar de gestão participativa e tudo mais, dar outros exemplos, mas vamos me limitar a isso. Boa noite a todos. E eu participei do grupo da Câmara e votei também contra essa segunda parte da proposta que veio do fórum, por entender que quando o promotor veio, e até então a opção do prefeito foi relegar o acompanhamento do trabalho do plano diretor ao Concidades. Logo após, quando ficar pronto, a consulta ao CMDU. Todas essas pessoas são eleitas e são fóruns legítimos para passar pela consulta popular. Hoje nós estamos aqui, o Salão Vermelho tem 150 lugares, cabe 111 delegados aqui. Se o interesse é esse, essas pessoas dessas entidades que o fórum representa poderiam estar presentes conosco, participando da elaboração de proposta, enviando pelo PG, Protocolo Geral da Prefeitura, porque isso são documentos
que a prefeitura acata. O prefeito não vai abrir mão de prerrogativa por um fórum de 115 pessoas eleitas, no máximo num fórum de 300 pessoas. Nem os vereadores vão fazer isso. Seu vereador vai fazer isso? Vai fazer? Ele vai abrir mão da eleição que ele passou por milhares de pessoas para dar o poder deliberativo como a ele uma faz proposta como de ele lei, faz cotidianamente. a uma proposta É uma de lei. proposta A gente vai deliberar. Na verdade, esse é o papel Gente, constitucional vai dele, fazer. abrir mão em favor Eu da acho população. que seria infantilidade, Não seja ingenuidade das pessoas que fazem esse tipo de proposta. Você representa a prefeitura, você trabalha para a prefeitura. Que nós deliberamos em cima de propostas de lei. Então, os vereadores têm também, participam do processo democrático e representativo, e a democracia ainda você vota em alguém que escolhe o que vai acontecer na cidade. Então, nós não estamos fora do processo democrático. Agora, estender esse processo, nós podemos estender se houver a possibilidade de N coisas acontecerem. Mas houve uma conferência das cidades. E tem um texto aprovado na conferência das cidades. E muitas das pessoas que estão aqui, que participaram o ano todo, aliás, desde 2006 elas participam, essas pessoas participam desde 2006, sabiam dessa conferência da cidade. Foram à conferência da cidade, estiveram lá aprovando o texto. A gente passou por todo esse processo e a gente vai invalidar isso tudo. Então, acho que os conselhos ainda são os órgãos legítimos para tratar dos assuntos do plano diretor. Nunca ninguém aqui foi expulso desse salão vermelho para dizer que, olha, nós não fomos ouvidos. As reuniões que nós vamos fazer ainda são 17, porque foi a proposta da Câmara temática. Nós vamos devolver essas reuniões, essas 17 reuniões. Então, quer dizer, vai haver conversas, são 17 conversas ainda, e dentro dessas 17 conversas, essas propostas e esses debates poderão aparecer. Não acho que é momento da gente fazer um congresso, sendo que a gente já fez uma conferência e os órgãos legitimados para discutir isso são os nossos conselhos. Primeiro, sou membro também da Câmara Técnica, participei da reunião e esse desafio de nós buscarmos a ampliação da democracia direta no processo de gestão das nossas cidades é uma meta que nós devemos buscar. Eu acredito que as discussões que vêm acontecendo a partir do início desse ano aqui no Conselho já tiveram uma conotação bem diferente das que haviam ocorrido anteriormente. Houve uma abertura de participação, a Câmara Técnica, com que ela trouxe aqui hoje para o debate, é exemplo de que a democracia está sendo exercitada, né? Naquele momento da apresentação da equipe do fórum, eu dei a minha opinião em relação a como eu enxergava a proposta, de que ela poderia ser factível. Primeiro, do ponto de vista do cronograma, senhor secretário, eu tinha uma posição. Foi apresentado alguns itens que nós nem conseguimos aferir ainda com a própria prefeitura, com o grupo técnico, para dizer se alguns deles, inclusive, são fáceis de a gente reduzir esse tempo e conseguir exercitar o trabalho no tempo hábil para atender também o promotor. A gente ainda não sabe isso. Talvez a gente consiga congregar algumas coisas. Mas a minha sugestão foi de que a gente utilizasse sim os conselhos. Eu estou presidente do Conselho de Meio Ambiente de Campinas. É um conselho que já teve períodos, que foi o período do Hélio aí, que para ele virar o Congetapa, como aconteceu no Congeapa lá, faltou pouco. Fazem 2 mandatos em que a gente tem unidade no Conselho, diversidade no Conselho, e não há aparelhamento no Conselho de Meio Ambiente. Não há aparelhamento, isso eu posso garantir. Várias situações de secretários da Prefeitura foram votadas com unanimidade, até pelos técnicos da Prefeitura, quando foi se ponderado as questões importantes que eram para a cidade, e o que era encaminhado pela Secretaria foi obrigado a ser feito revisão, entendeu? Então, eu acho que os conselhos
seria, Tina, talvez um caminho de nós conversarmos e tentar estruturar isso. A minha defesa foi de aproveitar esses fóruns que são instituídos e que respaldam aquilo que o próprio promotor colocou aqui. Se ele deu a algumas cidades essa condução, nós temos 43 conselhos ou mais aqui na cidade de Campinas, dos quais eu acredito que mais de 20 são correlatos com as demandas do plano diretor. E só para encerrar, senhor vice-presidente, senhor presidente, a Câmara Técnica responsável pelos temas já encaminhou ofícios para todas as secretarias, das quais o secretário já referendou, para que o plano de transporte, o plano aeroportuário, outras informações que não estavam à nossa disposição, venham o mais rápido possível para a Câmara Técnica, para a gente poder estar debatendo coisas que vocês estão questionando. Então, assim, eu queria fazer um encaminhamento, senhor secretário, que era o seguinte, era de que a gente, se for colocado em votação, né, essa proposta hoje aqui, mas que se houvesse também um encaminhamento de uma contraproposta, então, do governo, no sentido de atender parte do que está sendo apresentado nesse segundo item, mas talvez englobando os conselhos dentro de um calendário que seja mais favorável a atender o que o promotor público nos colocou como exigência. É um encaminhamento que eu proponho nessa mesa. Na verdade, faço isso daí, doutor Giovanni, o senhor que é o nosso representante do CONDEMA aqui, então eu sou o suplente no conselho. Entende? O problema é logística, tempo, recurso e prazo. Vamos falar do ilegal. O que acontece com a decisão do Ministério Público, dita na minha frente, quando fomos denunciar? Se o prefeito não entregar no prazo requerido, é improbidade administrativa. Entendeu? Então não se trata só de uma posição do secretário irreversível, não pode. Não é, gente. Está na lei. Vocês perguntam a Cobol. Se o prefeito não cumpriu o prazo, mandar em 30 de junho, para a Câmara julgar até 30 de julho, o que o senhor vai fazer? Por improbidade administrativa. Ué, é um aspecto legal, não é? Um legal chato, bem colocado pelo senhor, que é um legal mesmo. Esse é chato, mas infelizmente nós estamos sob essa regra. Né? A espada está na cabeça do prefeito. O prazo está pré-determinado. Pode ser que ali pode, mas eu não posso contar com isso. O aspecto legal da participação é o que nós vamos ao máximo poder fazer. Entendeu? Não vou me fugir, furtar, a dar para vocês recursos para ampla participação. Vai satisfazer a todos? Não sei o que eu acabei de dizer. Eu cheguei agora no plano, eu não sei. Eu já disse a vocês, eu não tenho por que descumprir. Não tenho porque eu não sou descumpridor. Assumi essa função e vou até o fim. Não sou, porque eu não posso. Entendeu? Eu tenho um processo jurídico em cima de mim. Não é? Eu tenho um acompanhamento irrestrito do doutor Valcir Cobori, promotor público, a conduzir esse processo. Não é questão de, eu não quero, não posso, não acho legal. Acho linda a proposta, linda mesmo, francamente falando. Por que não amadurecemos isso lá para trás? Agora não dá tempo. Não posso interferir agora no processo. Dado pelo doutor Valcir Cobori, bem deixado claro, a quem vocês vão escolher. Imagine, se houvesse legalidade, querer esconder, escamotear, vamos escolher um outro, vamos fazer um outro grupo. Ela me dá o direito, fazer um outro gestor, não é? Talvez vocês pensassem, está louco? Tem tanto conselho aqui, tem bom cidade, você vai montar um outro? É a mesma coisa que eu estou sentindo aqui. Nós já temos a maneira clara de representatividade, existe na lei, está avalizada pelo Valcir Cobori, assim foi feito em outros planos. A mesma coisa vocês falariam, você é louco? Você vai ficar com publicidade, não vai validar ninguém daqui? Vamos fazer um outro grupo gestor e pode pegar no documento do promotor público, está parado lá. Crie um outro grupo gestor ou adote a publicidade, não é verdade? Porque eu venho aqui, vamos adotar a publicidade, vamos adotar o CMTU. Onde estamos descobrindo? Aonde estou dizendo que isso não é bom? Eu estou dizendo que não é bom porque ele não concorre com o meu prazo. Ele não concorre com as minhas obrigações, ele não concorre com os interesses públicos que precisam ser acertados, entendeu? Então, esse é o ponto que eu defendo. Vou pedir para vocês, claramente, sem problema algum que vocês questionem, doutor Valcir Cobori, se pode retornar uma atitude dessa, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu, hoje, não vou decidir afirmativamente, vou pedir
o voto pelo não, certo? Vou pedir o voto pelo não, infelizmente. Não tenho nada contra o conteúdo da proposta, a criação de mais participação, que seja amplo, mas vai ser. Só que dentro daquilo que eu tenho hoje, ferramentas. Se me derem mais prazo, me der mais um ano, dá para fazer? Perfeitamente. Agora, não vou. Agora não vou me comprometer. Então, por favor, eu gostaria que... Então, por favor. Perdão, eu não vi que tinha mais. Boa noite. Só acho que um ponto rápido e uma sugestão de encaminhamento. Sobre a questão do prazo, eu acho que ficou muito claro nas reuniões com o promotor, até mesmo na reunião com o secretário, no entendimento que o primeiro, não vamos discutir prazo agora, mas vamos mostrar o trabalho. Uma vez mostrado o trabalho, e um trabalho bem feito, o prazo é uma consequência disso. Não podemos nos atrelar a prazo para definir como vai ser todo o processo, porque a gente sabe que é difícil, tem bastante trabalho a ser feito. Como sugestão de encaminhamento, eu vejo o seguinte: como não há consenso ainda, e só há a proposta que o Fórum apresentou é uma proposta completa, e a gente aprovou uma primeira parte dessa proposta aqui, foi consenso, foi aprovada uma primeira parte. O que está em discussão é a segunda parte dessa proposta, ou seja, se essa proposta do Fórum como um todo não tiver a segunda parte, fica faltando alguma coisa que a Tina bem lembrou no começo. A gente tem dois caminhos, quer dizer, na verdade a minha sugestão é, enquanto não temos uma proposta ou outras propostas para terminar esse processo, que a gente aguarde para votar quando tiver uma opção diferente. Se a gente não tem uma opção melhor, é a opção que a gente tem hoje. E se não ficar sem isso, e simplesmente falar não para esse pedaço, e não tiver outro pedaço para pôr, fica uma proposta incompleta. Então, se a gente ir sem uma outra proposta, então que a gente tente construir uma proposta, que foi a decisão na Câmara, ontem na reunião que a gente fez. Se não tem consenso nisso, vamos construir uma proposta, antes de sair destruindo o que tem proposto. Obrigado. Pessoal, me desculpe, nós temos tempo para fazer as coisas, tá certo? Hoje eu preciso do voto dessa situação, certo? Nós vamos votar o resultado que não vou me incomodar, não vou me incomodar, me sentiria até confortável. Vocês querem ir lá no promotor, vender a ideia e ele me impõe aqui, não tem problema nenhum, não vou me sentir atingido coisa nenhuma, e vocês têm direito de fazer isso. Só estou dizendo o seguinte: as responsabilidades que eu tenho, dentro da regra que eu tenho, eu não posso aprovar essa proposta. E peço que não aprovem essa proposta. Se vier por vocês um outro encaminhamento, o Dr. Valci Cobor me chame e queira refazer a citação, não tem problema nenhum. O senhor vai me dar mais prazo? O senhor vai me dar todo o prazo atrasado em função disso? Não tem problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Mas nessas condições, não vou correr junto com vocês, infelizmente. Então, por favor, vou encaminhar. Quem vota não... Tá? Vocês querem ver a lista? Então, desculpa, perdão. Secretário, o encaminhamento que foi feito, ele encaminhou uma proposta de votação para adiar ou não a proposta é o Não, CNTU e o nós vamos julgar o que está aí. Não foi aceito a sua proposta, eu não vou encaminhar uma terceira alternativa, eu não vou encaminhar. Se não há uma proposta, vamos aguardar, ver se a plenária está disposta a votar, ou vamos aguardar... Ou se vocês não quiserem votar, não tem problema nenhum. Então, o primeiro assunto, vocês... Tá? Tem que votar a proposta, é isso que eu